Pessoal, eu sou o Blake, seja bem-vindo para mais um vídeo. E eu tô aqui para trazer o arco 3 do Estratégia IF. O Subaru é um especialista de conhecimento, então vamos logo para o vídeo. A Emília iria para a capital para a iniciação da seleção real, onde o Subaru também iria somente para comprar algumas coisas para um projeto que ele estava fazendo. A Emília inicialmente não queria levar o Subaru, mas o Subaru tinha realmente esse projeto para fazer e ele precisava de materiais que não tinham ali no vilarejo próximo, então ela decidiu levar ele. Já na capital real, o Subaru não tinha nada muito realmente importante para resolver, ele só estava buscando os materiais certos para a construção do seu projeto mesmo. Júlio se cumprimenta com a Emília e logo em seguida ele olha pro Subaru, que tá com a cara bem serena. O Júlio se apresenta e pergunta pro Subaru por que ele estava parecendo tão desconexo da realidade. O Subaru só fala que não tinha notado ele ali. A Emília estranha essa frase do Subaru, já que o Subaru conseguia ver uma pessoa escondida desde que ela estivesse no alcance dele, e o Júlio já tinha entrado no alcance dele há muito tempo. Então por que ele não tinha visto o Julius? O Subaru vai num local ali perto enquanto o Julius acompanha a Emília. O Subaru percebe a Priscila sendo puxada para dentro do beco, mas ele não tá nem aí, afinal isso não é problema dele. Ele só pega um livro dentro da sua bolsa e começa a ler. Depois de um tempo, um homem com capacete acaba aparecendo ali e ele pergunta se ele tinha visto alguma mulher de cabelos laranjas em algum local por ali. O Subaru só aponta para onde aquela mulher entrou e o Aldebaran agradece e pergunta como ele sabe que ela tá ali. Ele fala que viu ela entrando ali há um tempinho. Após resolverem tudo, decidem ir para a pousada, onde eles iriam ficar à noite. E o Subaru teria que ficar um pouco mais de tempo, já que ele teria que procurar uns materiais para algo que ele estava precisando. Ao chegarem no local, a Emília basicamente obriga o Subaru a dormir, porque ela sabia que se ela deixasse, o Subaru ia ficar a noite inteira em claro lendo. Ao amanhecer, a Emília pede para o Subaru ficar na pousada enquanto ela ia resolver os negócios da seleção real. O Subaru concorda, já que ele vai ter que ficar lendo o que ele não pôde ler durante a noite. A Ren pergunta que tipo de projeto o Subaru estaria trabalhando. O Subaru fala que está tentando recriar a arma que ele acabou destruindo naquele último combate que eles tiveram contra zumbis de sangue bestiais. A Ren pergunta por qual motivo, já que o Subaru com a arma fazia o mesmo estrago do que com o chicote, e o Subaru só responde que com a arma ele consegue atacar de mais longa distância, o que era ótimo para ele. O Subaru revê as anotações, já que ele poderia fazer uma arma muito melhor, misturando paranormal com magia e não simplesmente se rendendo a armas de fogo. O Subaru reflete que tecnologia nunca foi o forte dele, já que isso é mais a praia do pessoal de energia e não a dele. Então ele vai refletindo e pensa que seria melhor colocar magia de escuridão no chicote de alguma forma. Mas por enquanto uma arma ainda seria útil, afinal ele não consegue atacar oponentes de longas distâncias. E se aparecer um oponente que voa, ele vai se ferrar bastante. E como ele não tá nem um pouco afim de tentar a sorte, ele obviamente vai construir essa arma, mesmo que seja só para oponentes que voam. O Subaru passou tanto tempo olhando as plantas do que ele estava fazendo, que ele e a Emília acabou chegando da reunião com o sábio já. A Emília tenta manter seu rosto normal quando o Subaru chega, mas ele nota na mesma hora que a Emília não estava nada bem. O Subaru conforta a Emília mesmo sem saber o que realmente tinha acontecido, já que ele não estava vendo nada. Ele não tinha utilizado o ritual na Emília para ver o que aconteceu na seleção real. A Emília fala que já tá indo e o Subaru fala que vai junto com ela. Mesmo que ele tenha algo para resolver na cidade, ele não vai resolver agora se a Emília não tá se sentindo bem, não vale a pena. A Emília estranha o Subaru mudar de atitude de uma hora para outra, já que ele nunca mudava de atitude fácil assim. O Subaru só fala que não tem necessidade de construir isso agora, então ele vai deixar para depois, só isso. O Subaru acabou ficando extremamente inquieto por ver a Emília realmente triste, o que não era normal, então ele sabia que não tinha sido um simples xingamento sobre ela ser uma meia elfa. E como o Subaru não é nem um pouco idiota, ele já presume que colocaram a culpa toda em cima da Emília do paranormal, já que ninguém ali realmente entende como funciona o paranormal. Enquanto eles voltavam para a mansão na carruagem, o Subaru decide confirmar se era realmente o que ele estava pensando. A Emília não queria falar sobre o assunto, mas o Subaru acabou dando uma insistida e ela acabou falando. O Subaru fala que o outro lado costuma cobrar pessoas burras, então ela não precisa realmente ficar ofendida com isso, afinal, um dia a ignorância deles voltaria para os cobrar. A Emília fala que é um pouco de crueldade falar isso, mas o Subaru fala que é uma das principais regras do outro lado. Enquanto mais ignorante a pessoa, mais isso vai condenar ela. Todos chegam na mansão e o Subaru vai direto para a biblioteca proibida para pegar mais livros para poder ler.
A Beatriz, a essa altura, já estava bem acostumada com a presença do Subaru, já que ele vivia indo ali e vivia conversando com ela. Praticamente todo dia fazia parte da rotina do Subaru conversar com a Beatriz. A Beatriz ficou tão próxima do Subaru que ela quase perguntou se o Subaru era aquela pessoa, mas decidiu não perguntar. O Subaru mais uma vez pega uma quantidade de livros um pouco grande e vai para o seu quarto ler. Dessa vez ele já sabe a língua, então ele não precisa utilizar nenhum ritual para entender o livro. O tempo vai se passando e o Subaru continua nessa rotina de ficar lendo livros e mais livros sem parar. Quando as movimentações ficam estranhas na floresta, a Emília decide que seria uma boa chamar todos os aldeões para a mansão para manter todos seguros, e o Subaru concorda, afinal estava bem estranha essa floresta movimentada, o que quase nunca acontecia. O Subaru, percebendo a movimentação extremamente estranha na floresta, já fica um pouquinho alerta, já pegando seus materiais para caso fosse necessário ter uma luta. Como todos do vilarejo estavam na mansão graças ao Subaru, o culto da bruxa inicia seu ataque focando inteiramente na mansão. A Emília foi para a linha de frente para tentar combater o avanço do culto da bruxa juntamente com a Ren. A Han ficou dentro da mansão cuidando do pessoal e garantindo que nada iria acontecer com eles. O Subaru sabia que tantos membros do culto da bruxa seria muito difícil, apesar da Emília e da Ren serem muito mais fortes do que membros do culto da bruxa normais. O Subaru, percebendo que o culto da bruxa não era tão organizado, sobe em um local um pouco mais alto, vendo todo o campo de batalha de uma única vez. Quando ele já está no ponto alto, 3 membros do culto da bruxa tentam o atacar. Olha, um truque básico, um vindo pela frente para servir como distrações, enquanto outros 2 me apunhalam pelas costas. Um logo à minha frente, outro a 150 graus e outro a 160 graus. O Subaru aproveita que o que veio pela frente veio bem adiantado e utiliza disso ao seu favor, esquivando do seu ataque e o pegando pelo braço e utilizando o corpo dele para bater nos outros 2. O Subaru nem perde tempo e já puxa seu chicote, ativando as runas de conhecimento que tinha nele, para chicotear os 3 cultistas e finalizar logo eles. Após a finalização dos 3, o Subaru direciona a Emília e a Ren para locais onde elas não teriam tanto problemas com ataques pelas costas. Ele também informa para cada um onde cada um dos seus oponentes mais próximos estão. Quando o Subaru percebe que um dos oponentes que está lutando contra a Ren é como se ela não conseguisse enxergar os ataques dele de forma correta. Betelgeuse se apresenta como um arcebispo da preguiça. A Ren até tenta assumir a luta por ser um arcebispo, mas o Subaru logo manda ela ir embora e deixar aquela luta com ele, já que ela não conseguia enxergar os ataques dele. Subaru, perante o combate, contou que o limite de mãos de Betelgeuse era 100. O Subaru percebe que o Betelgeuse utiliza mais as mãos invisíveis para atacar do que para se defender, mesmo que ele utilize até bastante para se defender. O Subaru pega um selo paranormal que ele tinha com ele. O selo paranormal possuía o ritual de morte de velocidade mortal. O Subaru também aproveita e pega dentro das suas coisas uma folha já com o símbolo do ritual, além de pegar as cinzas que eram necessários para a conjuração do ritual. Subaru, para não falhar na conjuração, começa a remover memórias do passado da Wither utilizando o ritual, uma após a outra dela utilizando aquele ritual em diferentes situações. Por causa da velocidade mortal, Betelgeuse começa a ter bastante dificuldade em acompanhar o Subaru, tendo que utilizar mais mãos para ter a chance de acertar o Subaru, mas ele não estava conseguindo. Betelgeuse começa a forçar o Subaru a manter uma distância dele, mantendo uma distância maior do que 12 metros. Por causa da defesa de Betelgeuse com as mãos, já estava bem complicado, e agora estava pior, já que o Betelgeuse estava a mais de 9 metros, fazendo com que o Subaru não conseguisse desferir chicotadas nele. O Subaru, percebendo que uma luta realmente não seria a melhor opção, decide que é melhor utilizar rituais mesmo. Nisso, ele faz a conjuração do desfazer sinapse no Betelgeuse, queimando milhares de neurônios na cabeça de Betelgeuse. Após isso, o primeiro corpo de Betelgeuse morre. Betelgeuse tenta acertar novamente o Subaru com o seu segundo corpo, mas o Subaru acaba esquivando dele. Betelgeuse está ficando extremamente frustrado já porque o Subaru era mais fraco que ele, mas mesmo assim estava vencendo essa luta. O Subaru percebe que seria inviável ficar usando chicote, já que ele precisaria de mais de um ataque para eliminar o Betelgeuse, mesmo que ele estivesse usando sigilos. Como ele não tinha a opção de dar um ataque furtivo em Betelgeuse ou enganar o Betelgeuse em um local tão plano, ele não tinha a opção de utilizar técnicas de assassinato. O Subaru, percebendo que não seria uma boa ideia continuar, ele pega algo dentro da sua mochila, que aparentemente estava desmontado. Enquanto o Subaru está montando, seja lá o que fosse aquilo, Betelgeuse continua atacando ele com mais de 50 mãos de uma única vez. Como as armas que estão dentro da mochila do Subaru são quase todas completamente desmontadas, ele precisa demorar um pouquinho para remontar aquela arma. Seria bom ter agradecido o Danzai quando ele me ensinou a utilizar essa arma. Os cultistas se intrometem na luta e o Subaru já tinha terminado de montar a chá, desferindo um golpe utilizando o peso do corpo em um dos cultistas. Subaru parte para cima de Betelgeuse tentando ao máximo não ser acertado. Alguns ataques pegam de raspão, mas nada demais realmente.
O Subaru se aproxima o suficiente para Betelgeuse estar dentro da área de ação do Shamaki, utilizando a magia e deixando Betelgeuse cego, desprevenido contra o seu próximo ataque. O Subaru conseguia se mover livremente perante o Shamaki, já que ele não enxergava pelos seus olhos, e sim pelo conhecimento. O Subaru dá um ataque Betelgeuse pelas costas, cortando Betelgeuse ao meio. Porque eu tenho a impressão que isso ainda não foi finalizado. Betelgeuse, sabendo que o Subaru estava dentro do Shamaki, utiliza as mãos invisíveis para tentar desferir um ataque no Subaru e matar ele. Como o Subaru consegue enxergar livremente dentro do Shamaki, ele sai do Shamaki e já utiliza outro desfazer sinapse no Betelgeuse. Esse cara já tá me dando nos nervos. Se eu acabar falhando em uma conjuração num ritual, eu vou acabar me ferrando bastante. Eu não sou um ocultista pra ficar usando desfazer sinapse toda hora. Quando o Betelgeuse aparece novamente com o corpo, o Subaru fica revoltado já, porque já é a quarta vez que esse cara volta da morte. Meu filho, nem criatura paranormal é tão insuportável quanto você. Voltando 3 vezes da morte, você tá de palhaçada com a minha cara por acaso? O Subaru já tinha até decorado como o Betelgeuse atacava, então pra ele chegar perto do Betelgeuse foi extremamente fácil. O Subaru acaba pegando Betelgeuse desprevenido, conseguindo se mover tão rapidamente de uma hora para outra. O Subaru desfere um ataque com um machado no pescoço de Betelgeuse, novamente um ataque fatal que acaba eliminando Betelgeuse com um único golpe. Esse cara já utilizou o 4º Corpus, ele vai ter um 5º agora também? A membrana já está extremamente fraca por causa da quantidade de cultistas que foram mortos nessa luta. Nesse ritmo, o menor dos nossos problemas vai ser um zumbi de sangue bestial. Quando Betelgeuse desfere mais uma investida contra o Subaru simplesmente esquiva, dando uma sequência de 10 chicotadas consecutivas no Betelgeuse, já que ele tinha sacado seu chicote já. O chicote ainda estava com hormonas de conhecimento, então acabam matando Betelgeuse. Ai, cadê logo o 6º? Vai, aparece logo, adianta o meu trabalho. Quando o 6º clone aparece, o Subaru usa um Elfura com uma quantidade de mana muito maior do que as conjurações da Ren, fazendo com que mais uma vez Betelgeuse seja eliminado. Conhecimento, por favor, me diga que já acabou nesse instante, porque já está ficando extremamente irritante esse cara durando tanto. Quando o 7º corpo aparece bem rápido, o Subaru já agradece, falando que agora só falta 3 depois daquele. O Subaru já tá ficando sem cabeça pra continuar essa luta tantas e tantas vezes, então ele pega os punhos enraivecidos dentro da sua bolsa. Pelo menos você tá servindo pra eu testar cada uma das minhas armas, pelo menos isso. O Subaru se aproxima o suficiente de Betelgeuse pra ficar praticamente colado com ele. O Subaru utiliza uma técnica de combate dando ataques certeiros nos pontos mais fracos do crânio de Betelgeuse, fazendo Betelgeuse morrer imediatamente. Ainda falta mais 3 corpos desse cara e eu ainda vou ter que lidar com as manifestações do paranormal. E onde tá aquele miserável daquele palhaço que até agora não chegou até aqui? Ele claramente fugiu daqui, pra não ter que enfrentar o culto da bruxa. Oswald, quando eu chegar, seja lá onde você estiver, eu vou querer respostas, pois isso está dando trabalho demais, e isso nem é minha responsabilidade realmente. O Subaru, mesmo sabendo que eram 10 corpos do Betelgeuse, fica extremamente irritado, pois afinal a membrana estava enfraquecendo a cada corpo que ele matava do Betelgeuse. O Subaru lança seu chicote na direção de um bloco de gelo que a Emilia tinha feito para derrotar um dos cultistas, amarrando o bloco de gelo com o seu chicote. O Subaru utiliza da sua inteligência para lançar esse bloco de gelo na direção de Betelgeuse. Betelgeuse obviamente defende com as mãos invisíveis com extrema facilidade. O Subaru aproveita dos milésimos de distrações que o Betelgeuse tem para chegar o mais perto possível dele. Após o Subaru usar o Shamaki perto do Betelgeuse, o Betelgeuse utiliza diversas mãos invisíveis para cobrir toda a área do Shamaki e fazer com que o Subaru não consiga dar outro ataque pelas costas dele. Por causa da quantidade avassaladora de mãos invisíveis que o Betelgeuse usa, o Shamaki acaba se dissipando. Quando o Betelgeuse olha em volta após o ataque terminar, ele percebe que o Subaru não tá em lugar nenhum. Você achou mesmo que eu ia repetir o mesmo ataque 2 vezes? O Subaru enquanto desfere um ataque com katana no pescoço de Betelgeuse pela frente. A cabeça de Betelgeuse cai no chão pela katana ser extremamente afiada. Agora só falta 2 corpos desse espírito filha da mãe. Betelgeuse aparece tentando um ataque surpresa contra o Subaru com diversas mãos invisíveis, mas o Subaru se esquiva delas com extrema facilidade. Cara, tu é chato, isso já tá ficando repetitivo até pra mim. O Subaru novamente se move na direção de Betelgeuse com extrema velocidade, utilizando o Shamaki ao lado de Betelgeuse novamente. Betelgeuse estava esperando novamente um ataque, então ele se cobre com as mãos invisíveis, quando de repente uma grande explosão surge. São cristais explosivos, acho que esse você conhecia muito bem, né? O Subaru estava tão distraído lutando contra o Betelgeuse que ele acabou nem percebendo que um titã de sangue tinha aparecido e atacado a Emilia. No momento que isso acontece, os instintos do Subaru gritam como se ele estivesse de frente a uma relíquia novamente. O Subaru avança para onde a Emilia estava, mas a Emilia já tinha morrido por causa do segundo ataque do Titã de Sangue.
O Puck começa a congelar tudo porque a Emília acabou de morrer e o Subaru lança 2 moedas na direção da Ren. A Ren pega, mas fica sem entender porque o Subaru tinha lançado aquelas 2 moedas pra ela. O Subaru só grita pra ela não soltar aquelas moedas, já que aquilo vai manter ela viva por mais tempo diante daquele frio todo. O Puck acabou matando todas as criaturas paranormais da área com seu frio, o que acabou abrindo a possibilidade do Subaru simplesmente correr até a Emília. A distorção temporal e a distorção espacial que a membrana gera faz com que o gelo do Puck tenha muita dificuldade para se expandir no local. Mas como o Subaru chega muito perto da onde o Puck tá, acaba que a distorção temporal e a distorção do espaço não estão mais o afetando em relação ao Puck. Então os talismã que o Subaru tinha, que era sua garantia de vida nessas lutas, estavam começando a queimar. O Subaru percebe que tem uma quantidade de tempo mínima para trazer a Emília de volta à vida, senão todo mundo ali ia acabar morrendo. O Subaru começa a tentar trazer a Emília de volta à vida. O Subaru acaba conseguindo trazer a Emília de volta à vida. A Emília cospe sangue mostrando que tá viva e o Subaru grita pro Puck parar agora, pois afinal a Emília não tá mais morta, então a condição do contrato dele não foi mais atingida. A Emília acorda sem entender o que realmente estava acontecendo ali, já que pra ela só sentiu uma dor terrível e acabou apagando, e logo em seguida acordou. O Subaru faz um cafuné na cabeça da Emília e bagunçando todo o cabelo dela, enquanto ele olha pra trás pra ver se a Ren ainda tava viva por causa dos 2 talismã que ele deu pra ela. A Ren tava viva, mas também tava completamente em choque com o que tinha acabado de acontecer. Ela não tava nem raciocinando direito por causa da quantidade de criaturas paranormais que tinham na área. No fim, a consciência da Ren acabou praticamente apagando no momento que o Titã de Sangue apareceu. Bom, pelo menos todo mundo tá vivo, já que a membrana enfraquecida acabou protegendo, criando a distorção no espaço e no tempo. Quando o Subaru, a Ren e a Beatriz saem do local onde a membrana estava arruinada, eles percebem que a mansão, a parte da frente dela inteira foi congelada, mas a parte de dentro ficou ilesa praticamente. Olha, isso sim foi uma bela sorte. Agora eu vou procurar uma estátua de gelo do Betelgeuse que deve estar por aí. O Subaru sai por todo o jardim, quebrando cada uma das estátuas de gelo que tinham sido formadas pelo Puck. Olha, eu detesto admitir isso, mas o Puck, mesmo que tenha quase me matado, ele conseguiu eliminar todo o resto que estava no campo de batalha. Então, querendo ou não, ele foi muito útil. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Explicando rapidamente porque o Subaru suportou, para quem não entendeu, o Puck, assim como a Ren também suportou, foi por causa daqueles talismãs, que dependendo da sua sorte, eles te deixam invulnerável a dano. Funcionando mais ou menos como a autoridade do Regulus, só que bem nerfado, já que você depende da sorte realmente para aqueles talismãs funcionarem. E se eles falharem com falha crítica, você toma o dobro de dano. Então é realmente bem perigoso fazer aquilo. E bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha. E se puder, seja membro. Até o próximo vídeo do Estratégia IF parte 4. E eu acho que vai ficar extremamente grande o arco 4 por causa do fator Equidna, que eu vou dar um ressalte para cada conversa que o Subaru tiver com a Equidna. Então foi isso, espero que tenham gostado e até o próximo domingo.